Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso núcleo de estudos espíritas, Deus, Cristo e Caridade. O estudo de hoje é um estudo sobre a conclusão do Sermão da Montanha. Jesus traz para nós, em seu famoso sermão, Sermão das Bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurados, felizes. Felizes são aqueles que seguem o Sermão da Montanha, que vivem o Sermão da Montanha. E aí Jesus traça para nós o roteiro da felicidade humana. Jesus deixa registrado no Sermão da Montanha o resumo do ensino de Deus que o Cristo tinha a missão de deixar para nós aqui na Terra. Bom, Jesus fala sobre o Sermão da Montanha. Essa fala do Cristo está registrada no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E Jesus fala todas as bem-aventuranças e todos os ensinamentos, e no final do nosso roteiro de felicidade, que é o Sermão da Montanha, no final ele conclui contando uma história. Jesus conta uma historinha de uma casa construída sobre a rocha. E o interessante é que ele conta essa história concluindo o Sermão da Montanha. E é essa história que nós vamos analisar no estudo de hoje. Mateus 7, 24 e 27. Jesus fala todo o Sermão da Montanha e no final ele conclui o sermão falando exatamente isso. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ouve e pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, veio torrente, veio enchente, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, escuta o Sermão da Montanha, mas não pratica, será comparado a um homem tolo, ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, vieram os ventos, vieram a torrente e tentaram derrubar essa casa. E ela desabou. E Jesus conclui assim: e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. O que Jesus quer nos dizer com essa historinha de casa? Nós sabemos que o Cristo nos traz ensinamentos de vida eterna, grandes sabedorias imortais e universais através de histórias simples, através de histórias de pescadores, através de histórias de agricultores, de uma cultura onde todo mundo escuta a história e entende a mensagem. Bom, quando você fala, eu estou com uma pulga atrás na orelha, quer dizer mesmo que você está com uma pulga atrás da sua orelha? Não. Tem uma mensagem por detrás da metáfora pulga atrás na orelha, que é: eu estou desconfiado. Então, na história da pulga tem uma mensagem por detrás, que é a desconfiança. Então, Mestre Jesus, o que você quer nos dizer com essa casa construída sobre a rocha? O que você quer dizer, Jesus, com casa construída na areia? Com ventos? Com problemas? Com intempéries? E é nesse estudo que nós vamos analisar esses elementos trazidos pelo Cristo e que tem um grande e eterno ensinamento espiritual e moral para toda a humanidade. Antes de nós iniciarmos a interpretação de cada item, deixando bem claro, jamais queremos definir aqui o que Jesus disse ou deixou de dizer. Aqui a nossa intenção é trazer mais uma interpretação do ensino moral do Cristo. Mais algumas ideias que talvez possam contribuir para todos nós, para a autorreflexão, para a reflexão de como temos vivido, de como temos nos comportado e o que temos gerado para a nossa própria vida. Bom, então vamos lá. Jesus deixa bem claro algumas coisas nessa história. Os elementos que Jesus deixa claro na história são dois homens, um prudente e o outro imprudente. E o interessante é que ele faz uma comparação entre os homens.
Ele fala que o homem prudente, o homem sensato, é aquele que escuta o Sermão da Montanha, que lê a Bíblia, que lê o Evangelho, que vai no centro espírita e pratica. E pratica o ensino moral do Cristo. Então o homem sensato é aquele que escuta Jesus, mas pratica Jesus na própria vida. E ele compara esse homem prudente que pratica o amor, que pratica o Evangelho, a uma casa. Ele compara esse homem a uma casa que tinha alicerce. Ele chama de casa construída sobre a rocha. E ele fala mais. Vieram intempéries da natureza nessa casa. Veio chuva, veio vento, veio torrente e mais. Tentaram derrubar essa casa. Precipitaram-se contra essa casa e ela não caiu. Ela permaneceu de pé. Por quê? Porque ela estava alicerçada na rocha. Ela tinha alicerce. Agora tem o segundo homem, o insensato, o imprudente, o tolo, que diz Jesus que é aquele homem que escuta o Sermão da Montanha, que não pratica o ensino moral do Cristo. E ele compara esse homem insensato a uma casa, só que uma casa sem alicerce, uma casa sem base, construída sobre a areia. E aí veio chuva, veio vento, veio torrente, tentaram derrubar essa casa, mas ela desabou. Ela desabou. Pois não tinha alicerce, não tinha rocha em sua base. E ele finaliza falando que foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Bom, o que Jesus estava querendo nos dizer com todos esses elementos na metáfora? Qual que é a mensagem que está por detrás dessa história que Jesus nos conta? Qual que é o ensinamento moral? O que representa Jesus? Casa. O que representa Jesus? Rocha, alicerce. O que representa areia? O que é o homem prudente e o homem imprudente? Bom, para iniciar uma interpretação espiritual e moral dessa passagem do Cristo, nós vamos pedir auxílio aos universitários. Como nos diz Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que para se entender o ensino moral de Jesus, para se entender a Bíblia, era preciso conhecer a cultura judaica da época de Jesus e para se entender também os autores sacros. Opa! Kardec fala que também precisamos ler autores sacros, porque cá para nós espíritas, nós temos 160 anos de interpretação bíblica. 160 anos. Os protestantes têm quantos anos de interpretação bíblica? Mais de 500 anos. E os católicos? Os católicos têm mais de 1.700 anos de interpretação bíblica. Então, como Paulo nos fala, lê de tudo, vê de tudo, mas retenham bem. Então tem muita interpretação boa nos protestantes. Tem muita interpretação boa nos católicos, como tem muita interpretação boa entre os espíritas. Então nós vamos até um autor sacro chamado Russell Champlin. Professor, filósofo, morou em São Paulo mais de 30 anos. E Champlin faz para nós uma interpretação muito interessante sobre essa conclusão do Sermão da Montanha, sobre essa passagem do Cristo. E a gente traz Russell Champlin, ele dá uma ideia interessante sobre o tema. Bom, vamos tentar extrair a mensagem espiritual e moral do Cristo quando ele fala homem prudente. O que Jesus estava querendo nos dizer com homem prudente? Diz Champlin que o homem prudente pensa no futuro. O homem prudente é aquele que, antes de fazer, pensa nas consequências. Se eu fizer essa atitude dentro da minha casa, eu vou gerar problemas para mim mesmo? Se eu fizer essa atitude no meu trabalho, eu vou gerar problemas para os meus colegas de trabalho? Quais serão as consequências dessa minha atitude agora? Tá, eu estou planejando isso em minha vida. Quais serão as consequências na minha própria vida dessa decisão que eu estou tomando hoje? O homem prudente,
Ele planeja o futuro. Antes de fazer, ele pensa nas chuvas, nas inundações, nas intempéries que pode acontecer das decisões que ele está tomando. E aí ele fala mais. O homem prudente escolheria o terreno pedregoso. Interessante. Porque o terreno de pedra, ele requer mais recursos para se trabalhar nele. Para você fazer a sua casa num terreno pedregoso, custa mais dinheiro, custa mais suor, custa mais pedreiro e tempo. Mas mesmo assim, o homem prudente escolhe muitas das vezes o mais difícil, toma decisões em sua vida que muitas das vezes podem gerar lágrimas e suor, mas ele sabe que nada vem fácil. Muitas das vezes em nossa vida, o mais fácil é o que mais faz mal. Normalmente, ou algumas vezes, o mais prazeroso é aquele que vai causar mais dano em nossa vida. E o homem prudente pensa nisso. E mesmo assim, um terreno de areia é mais fácil de construir uma casa do que um terreno pedregoso, mas ele escolhe o terreno mais difícil, porque ele sabe que é só com trabalho, é só com suor, que a estabilidade futura vem. Porque o que vem fácil, vai fácil. Agora, com trabalho duro, com paciência, com tempo, planejando o futuro através do esforço de hoje, a casa do homem prudente vai estar mais sólida daqui a alguns anos. E ele escolhe o terreno pedregoso. E aí ele finaliza assim: esse homem prudente é o que considera bem o ensino do Cristo, aprende o ensino de Jesus e torna a Bíblia, o Evangelho, a moral do Cristo, como regra de vida. Regra de vida. Constantemente a doutrina espírita nos remete a este convite. Tornar o Evangelho como vida, porque o Evangelho é vida. Evangelho não é um pedaço de papel, Evangelho não são capítulos, Evangelho é vida. O Evangelho é Jesus. E Jesus nos chama a atenção no Sermão da Montanha para sermos essas cartas vivas do Evangelho, porque ele nos convida para escutar, ler, mas praticar. Tornar, como nos diz Champlin, o Evangelho, o ensino do Cristo, como regra de proceder. Regra de vida. Regra serve para quê? Poxa vida, eu cheguei aqui e não sei o que eu faço. Olha na regra. Vai tomar uma decisão? Olha no Evangelho. Não sabe como se comportar com o chefe? Olha no Evangelho, olha na regra. Torne ou coloque essa regra em tua vida. Evangelho. Amor, humildade e caridade. Evangelho. Bom, Russell Champlin nos traz também uma interpretação sobre o homem imprudente. O homem imprudente é aquele que escuta, mas não pratica os ensinos do Cristo. E o que ele nos diz? O homem insensato é aquele que edifica sua casa na areia, ou seja, não tem base. Não tem base. A experiência humana, nos diz Champlin, mostra que muitos se alicerçam em coisas, se baseiam em coisas sem Deus. Não tem Deus na vida dele. Tudo o que ele busca é material. É o prazer físico. São as coisas perecíveis que acabam. Então ele é um homem imediatista, é o fazedor. Faz tudo, mas não sabe o porquê está fazendo. Faz tudo, mas não sabe para onde que está indo. Toma decisões imediatistas, é o que dá prazer. O que dá prazer? Eu vou buscar isso. Não, mas vai gerar consequências negativas na sua vida? Não, não tem importância. Esse representa o homem imprudente, o fazedor, que não pensa para fazer e vincula a própria vida sem Deus, somente no que é perecível. E aí Russell Champlin nos traz o elemento casa. Qual que é a mensagem moral e espiritual do Cristo quando ele fala casa? Champlin nos ajuda. A casa é o símbolo da vida.
A casa é como você se comporta na vida. A casa é a tua própria vida vivenciada no dia a dia. É como você se comporta, é como você se relaciona, é como você pensa das pessoas, é como você decide viver. É o seu comportamento, é as suas atitudes, é a sua construção. É o que você constrói no seu relacionamento conjugal. O que você constrói no seu relacionamento profissional? O que você constrói no seu relacionamento na casa espírita e o que você constrói na sua própria vida? É como você vive, é a casa. E aí ele fala uma coisa interessante: a casa é o símbolo da vida e a vida deve ser edificada com bom senso, com planejamento, pensando se aquilo que eu vou fazer, se aquela decisão que eu vou emitir naquele momento vai ser bom ou ruim para mim. A casa ou a vida deve ser edificada com bom senso, considerando o futuro, considerando o próximo, considerando se eu estou naquele momento decidindo aquela questão, interferindo no direito do outro. A vida não deve ser edificada apenas no presente. E olha o que ele fala concluindo. A vida física, ou seja, a nossa casa, a vida física deve ser usada para desenvolver a vida eterna. Ou seja, a vida física, a nossa profissão, a nossa relação no casamento, as nossas relações do cotidiano devem ser usadas, exploradas para adquirirmos virtudes, para adquirirmos o que não acaba: amor, misericórdia, compaixão, paciência, perdão, para adquirir o que é eterno, o que vem de Deus, o que não acaba. Mas normalmente a gente constrói a nossa vida vinculada, objetivada somente no que acaba. E aí uma hora a casa cai. Aí uma hora o casamento cai. Porque a vida foi construída no que acaba. Mas nós sabemos que a vida física é meio, não é fim, porque você não morre. A doutrina dos espíritos nos mostra que somos espíritos imortais. Essa é uma breve experiência encarnatória. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência física. Bom, e aí o elemento mais importante da passagem do Cristo, porque é o seguinte: houve duas construções, tiveram dois homens na história, caíram chuva nas duas casas, mas o mais importante, a casa que não caiu tinha rocha como base. A rocha é o elemento fundamental da passagem. O que representa a rocha? O que sustentou diante das intempéries que aconteceram nas casas, que aconteceram com aqueles homens? O que sustentou a vida de um e o outro caiu? Sustentou foi a rocha. A rocha eu deixo com Paulo de Tarso. São Paulo. São Paulo fala para nós na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, que Jesus Cristo é a pedra angular. Ele é a rocha. Jesus é a rocha. E ele fala mais, no capítulo 6 do Efésios. E tendo o homem os pés calçados no evangelho da paz. Olha que interessante. Naquela parte que Paulo fala o capacete da fé, o manto de não sei o quê e os pés calçados no evangelho. Por que Paulo não fala o capacete do evangelho? Por que Paulo não fala o manto do evangelho? Ele fala os pés calçados com o evangelho. Os pés servem de base para o corpo humano. O pé é o alicerce do corpo humano. E onde que deve estar o evangelho? Onde deve estar Jesus em nossa vida? Na base, nos pés, na rocha da casa. Champlin nos traz a mesma coisa que Paulo fala. Champlin fala assim: Jesus é quem tem as palavras de vida eterna.
Portanto, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a rocha. O ensino de Jesus é que a nossa vida deve estar inteiramente vinculada, construída e voltada para o Cristo, para o amor em ação, para o Evangelho. Meus irmãos, até agora nós estamos no chazinho das 10, tomando um chazinho, um biscoitinho tranquilo, um biscoitinho docinho descendo, que é uma beleza. Nós estamos fazendo uma interpretação do Evangelho sobre o aspecto intelectual. Que lindo, Pedro Casa! Ah, entendi a mensagem do Cristo. Mas Jesus deixa bem claro para nós que é preciso também, além de ler o Evangelho, além de escutar Jesus, praticá-lo. Então é o seguinte, chegou a hora do almoço. E hoje vai ter feijoada e vai estar um pouco pesada. Porque nós vamos descer da parte intelectual do Evangelho para a parte moral. Nós vamos descer do intelecto e cair no sentimento, na vivência. Porque Jesus nos pede para viver o Evangelho. Então se segurem, porque agora vai ser o almoço. Então, pega a faca, pega o garfo, pega uma faca bem boa, porque avaliar Evangelho na vida, aí, meu amigo, estamos diante de um espelho. E olhar para nós mesmos, muitas das vezes, não é fácil. Então vamos lá. Apertem os cintos. Relembrando os conceitos. A casa é a nossa vida. São as decisões que tomamos. É como nós construímos e decidimos viver. A rocha é Jesus. A rocha é Deus. A rocha é o Evangelho. A rocha é o amor. Podem dar o nome que quiser. E nós temos os homens e mulheres insensatos e prudentes. Eu pergunto sinceramente para os senhores e para as senhoras. Qual tem sido a nossa base? Qual tem sido a nossa vivência? Como temos nos comportado? A nossa casa está edificada na rocha? Ou a nossa casa está edificada na areia? Sinceramente, será que as atitudes que eu tenho no meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido estão gerando benefício para nós, para o casal? Será que os meus comportamentos no trabalho geram saúde ou geram doença para mim mesmo? Qual tem sido o material de construção das nossas vidas, meus irmãos? Você já fez uma avaliação para onde você está indo? O que você quer com esse tipo de comportamento que você tem durante o seu dia? Com esse tipo de pensamento que você tem? O que isso está gerando em você? Como nós temos vivido, meus irmãos? E em que base? Quais são as intenções? O porquê eu vivo? O para que eu vivo e para onde eu estou indo? Você já analisou? Bom, para não ficar muito filosófica a conversa, vamos cair para a vivência. Vamos viver. Vamos trazer um exemplo vivo. Vamos supor que você está num relacionamento, marido e mulher, e dentro de casa só reclama da esposa ou do marido. Fora de casa, só reclama da esposa e do marido. Dentro de casa é só você, as suas vontades e quem vai contra, ai meu Deus do céu, se segure. Não importa o que as pessoas pensam no trabalho, os trabalhos dela, é só eu. Eu tenho que aparecer e a minha vontade sempre primeiro. O outro pode até ser atendido, mas depois de mim. No trabalho, você reclama do chefe. Na frente dos colegas é uma cara e uma fala. Atrás dos colegas é só julgamento e xingamento. Reclama que está cansado 24 horas por dia. Promete aos clientes que vai cumprir certas promessas, que vai dar certos benefícios, mas no final das contas não dá. Só faz isso para conseguir benefício para si próprio e para a própria empresa. Isso pode parecer, meus irmãos, um discurso moralista. Mas quando eu estava fazendo uma autoavaliação, quando eu estava refletindo sobre esse estudo, eu observei e perguntei para mim mesmo,
Porque eu observei que todas essas atitudes, em muitos dias da minha vida, eu estou fazendo. E o pior, eu estou me prejudicando com esse tipo de construção. Porque quando as nossas casas estão baseadas na mentira, na falta de caridade, na prepotência, no egoísmo, na violência, na insensatez, quando eu utilizo na minha vida esses recursos, a minha casa é que fica prejudicada. É o meu relacionamento, quando eu sou violento, que sai prejudicado, não é o do outro. É a minha estabilidade emocional, é a minha vida que sai prejudicada quando eu faço essas construções em minha vida. Então, sinceramente, eu trago uma reflexão para todos nós. Vocês acham que com esse tipo de base, de comportamento, de escolhas, porque a violência é uma escolha, você escolhe ser violento, você pode se autodominar. É preciso muito esforço, sim, mas você pode. Você é capaz de perdoar. Você não precisa vingar. São escolhas. E, sinceramente, com essas escolhas, nós estamos edificando a nossa casa na rocha? Ou seja, estamos tornando a nossa vida mais sólida, o nosso estado emocional mais saudável? Muitas das vezes a nossa saúde mais estável com essas construções? Tem aquele que vai no centro toda semana, que vai na casa religiosa toda semana. Ele vai no centro espírita, toma um passe todas as terças-feiras. Que beleza! Toma passe todas as terças-feiras. Ele é até tarefeiro do centro. Ele faz a campanha do quilo, ele faz a palestra, só que é o seguinte, ele esquece de Jesus quando sai do centro. No centro é só sorriso, na casa religiosa é só sorriso, volta para casa é só desgraça. E em casa a esposa não reconhece, porque quando vai no centro é um comportamento, quando vai na casa religiosa é um comportamento, quando volta para casa é um traste. É só mau humor, é só xingamento, é só pessimismo, é só desânimo. Ou seja, escuta Jesus no centro, escuta Jesus na casa religiosa, mas sai da casa religiosa sem Jesus. Com esse tipo de construção, meus irmãos, você acha que você vai estar construindo a tua vida sobre a rocha? Sólida, fundamentada no que é eterno. Mas graças a Deus, as nossas construções são meio tortas. De vez em quando eu coloco areia mesmo, mas de vez em quando eu coloco rocha. O ser humano é uma mistura de luz e sombra. É impressionante. Tem dias que eu acordo, meu Deus, só caridade. Mas tem outros que eu acordo, é só treva. Falo mal de todo mundo, odeio todo mundo e xingo todo mundo. E fico impermeável aos outros, é só eu. Mas tem dias que eu acordo super amoroso, super equilibrado. Então a nossa casa é meio torta mesmo, com umas rachaduras. Uma mistura de areia e rocha. Bom, já falamos da areia, agora vamos falar da rocha. Porque tem dias que desperta em nós a prudência. Todos nós seres humanos, todos nós espíritos filhos de Deus, temos a consciência, que é o homem prudente. O homem prudente da passagem do Cristo é a tua consciência. É onde Deus fala conosco. É através da nossa consciência que Deus sussurra para nós. Muitas das vezes grita e nós não escutamos a nossa consciência. Nos diz o livro dos Espíritos que a lei de Deus está na consciência. Eu pensei que a lei de Deus estava na Bíblia. Eu pensei que a lei de Deus estava no livro dos Espíritos. Não, já está dentro de você. O processo de evolução é um processo de tirar as cascas, de tirar a ignorância. Nós estamos fazendo um download e vamos sendo preenchidos do que nós já temos. Porque, meus irmãos, o nosso Pai, o nosso DNA é amor. O nosso Pai, como nos diz João, é amor. Ou seja, todas as vezes que nós decidimos ir contra o amor, sofremos.
Porque nós estamos indo contra a nossa essência, que é o amor. Então todos nós temos a prudência dentro de nós, que é a nossa consciência. E aí, você está diante de uma situação difícil, uma doença, uma perda de um emprego, uma discussão com a esposa, aquela discussão que dá vontade de pegar o cabelo da esposa ou do marido, enrolar e jogar ele pela janela. Sabe aquela discussão que dá vontade de dar um karatê na esposa ou no marido? Dá vontade de falar, pelo amor de Deus. Naquele momento, vem a prudência dentro de nós e a gente resolve escutá-la. E aí, naquele momento que dá vontade de esganar, você fala para sua esposa ou seu marido assim, olha, vamos parar por aqui. Eu vou tentar te compreender. E eu te peço perdão pelas minhas falhas, porque eu sei que eu tenho sido difícil com você, mas é o seguinte, olha, você tem me aborrecido muito, você tem me aborrecido demais, mas eu te perdoo. Eu te perdoo, sabe por quê? Eu vou parar de analisar somente esse fato. Eu vou pensar no futuro e eu vou pensar de todas as coisas boas que você já me fez, porque na balança você me fez muito mais bem do que mal. Eu estou focando nos momentos de desequilíbrio e os momentos de amor que você já me proporcionou. E eu vou pensar no futuro. Por quê? Se Deus nos colocou junto dentro dessa casa, é porque tem um propósito de amor nisso. E se a gente ficar focado olhando para as pedras, nós não enxergaremos o amanhã, que é evolução, que é sempre união, é sempre reconciliação. Reconcilia depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, nos diz Jesus. Então, meu bem, vamos nos perdoar. Eu te perdoo e, mais ainda, Deus só fez uma pecinha igual a você, porque você é uma pecinha rara. E rara mesmo, só tem um igual a você no mundo inteiro. Não tem ninguém igual a você. E Ele me deu o privilégio de encaixar essa pecinha única no meu quebra-cabeça. Olha o privilégio que Deus me deu e a oportunidade de aprender com uma pessoa que é diferente de mim e convive comigo. E se eu decidir estar nessa casa por você, é porque tem amor nisso. Então vamos focar no que é útil, no que é bom e no que é belo e vamos seguir em frente. Meus irmãos, sinceramente, com esses materiais de construção, com essa base, baseando a nossa vida no amor, na compreensão, no perdão, na caridade, no não julgamento, na indulgência, na fé em Deus, vocês acham que isso gera estabilidade emocional, espiritual e muitas das vezes física em suas vidas, em nossas vidas? Com esse tipo de construção, decidindo e escolhendo viver desta forma e interpretar a vida e os relacionamentos com essas bases no amor, isso vai gerar fortaleza em tua vida? Porque vai vir intempérie, meu amigo. Vai vir chuva. Vai vir dificuldade. E quando o problema vier, que é natural que venha, quando tiver estabelecido o amor no casal, o amor no profissional, o amor no centro espírita, o problema vai destruir essa casa ou essa casa vai estar mais fortalecida? Sinceramente, são reflexões importantes que precisamos fazer. Como nós temos construído a nossa vida? Por que estamos tomando decisões tão imediatistas em nossa vida? Por que estamos fazendo sem pensar? O porquê que você faz tudo o que você faz em sua vida? Por que que muitas vezes eu busco um prazer de 5 minutos para destruir 5 anos de relacionamento com alguém? Por que muitas das vezes eu busco 10 minutos de prazer físico para destruir com 10 anos de saúde física? Por quê? Por que estamos fazendo coisas tão insensatas, tomando decisões que geram prejuízo para nós mesmos, com o Evangelho do lado? Todos nós temos Evangelho.
E isso, meus irmãos, pode até parecer um discurso moralista, mas não é, sabem por quê? Porque Jesus é bem claro nessa passagem. De vez em quando Jesus é um pouco enigmático mesmo, mas Jesus deixa bem claro para nós. Você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Você pode escolher a sua vida na vingança. Você pode escolher vingar-se do seu algoz. Mas você pode escolher amar, perdoar. A escolha é sua. Agora, a colheita nós não podemos fugir. Você pode escolher viver a sua vida no ódio, na intemperança, mas você pode escolher a sua vida trazendo para o seu coração empatia, simpatia, caridade e paz. A escolha é sua. Você pode escolher em tua vida planejar o teu futuro, se esforçar agora, muitas das vezes chorar agora para depois escolher uma coisa mais fundamentada e mais sólida, mas você pode escolher sempre as coisas mais fáceis da vida. Mas a maioria das coisas mais fáceis da vida, assim como elas vêm fáceis, vão fáceis e, mais ainda, deixam estragos na nossa vida íntima. Mas você pode escolher. Só que o seguinte, Jesus deixa bem claro, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir problema para as duas casas. Independente se você é um homem imprudente ou se você é um homem imprudente. Se você escolheu viver no amor ou se você escolheu viver no ódio, independente da sua opção, vai ter intempéries mesmo na tua vida e na vida do outro. Independente da casa que você constrói, independente da vida que você leva, você vai ter problemas na tua encarnação. Você vai ter dificuldades em tua vida. Porque, meu amigo, tá na terra, vai ter intempérie mesmo. Tá na terra, tá encarnado, vai ter problemas mesmo. É natural. Aí uns podem estar pensando assim, ah, Pedro, mas será que Deus castigou a gente? Será que Deus esqueceu de mim? Porque minha vida é só problema. Eu não estou aguentando, mas é só problema, Pedro. Bom, primeira coisa, precisamos aqui ampliar um pouco a visão. Porque muitas das vezes nós ficamos perdidos ao longo da vida e focamos a vida olhando para baixo. Ou seja, só enxergamos a pedra. Só enxergamos os problemas, mas aí eu te faço uma pergunta, você está vivo? Agradeça a Deus por estar vivo. Você tem um corpo físico? Você tem nariz para respirar? Tem um pulmão para oxigenar o seu sangue? Agradeça a Deus pelo seu pulmão. Você tem um pulmão. Você tem mãos. Agradeça a Deus pelas suas mãos. Você tem uma pessoa que te ama. Mas Pedro, pelo amor de Deus, eu sou chato demais. Não, Pedro, eu sou inconveniente, não tem importância. Deus te deu uma pessoa que te ama profundamente. Sabia disso? Que seja o teu cachorrinho que está dentro da sua casa, ele te ama. Agradeça a Deus por isso. Qual que é a ideia, meus irmãos? A nossa vida precisa ser ampliada dentro da visão, dentro do aspecto da realidade. Porque é claro que a nossa realidade tem dificuldade sim, mas tem um mar de bênçãos margeando as dificuldades. Porque Deus sempre dá ombros fortes para aqueles que carregam cargas pesadas. Então, meus amigos, é preciso primeiro enxergar o lado positivo da vida, porque há, mas enxergar também o negativo, mas mudar o foco, ampliar o foco da vida. E mais, nessas férias, o meu filho chegou e me perguntou assim de manhã, eu falei com ele, olha meu filho, você não vai na escola hoje, você está de férias. E aí ele me falou assim, mas papai, ele tem 4 anos, mas papai, eu nunca mais vou na escola? Não, meu filho, você vai voltar. Calma, daqui 30 dias você volta. E é assim, quando eu penso nos problemas da minha vida, eu penso, meu Deus, me tira os problemas. Porque se deixar, eu fico o dia inteiro dentro de casa assistindo Netflix, comendo pipoca. Só que é o seguinte, eu ficar o dia inteiro dentro de casa fazendo nada de férias para a minha vida inteira, isso vai ser bom para mim? Se minha vida não tiver dificuldades, trabalhos para fazer, desenvolvimentos para se fazer,
Será que isso vai trazer saúde para mim? Será que isso vai trazer desenvolvimento e evolução para a minha vida? Não. Então tem que ter problemas mesmo. Muitas das vezes a gente não quer, mas é assim mesmo. Somos alunos rebeldes, porque todos nós, meus irmãos, estamos num planeta escola. A doutrina espírita nos revela que somos espíritos matriculados numa escola chamada Planeta Terra, com um professor maior, Jesus Cristo. E ele nos ensina a como vivenciar e superar os exercícios dessa escola, que muitas das vezes vem um exercício, é a sogra. A sogra difícil é um exercício. Muitas das vezes é lidar com as questões financeiras. Vem uma perda financeira, vem uma perda de um emprego. E aí Jesus nos ensina como passar por esse exercício. Mas é um exercício. Estamos numa escola. E muitas das vezes a gente é aquele aluno rebelde que quer sair da escola. E aí vem as dificuldades da vida e, no último caso, a gente sai da escola mesmo, suicida. Porque vem o problema e a gente não quer resolver. E imaginem só, uma escola sem problemas. Imaginem só, você matriculando o seu filho, e aí você vai na escola, a professora fala com você, ou a diretora da escola fala com você, olha, essa escola ela é um pouco diferente. Não, mas por quê? Não, seu filho aqui não vai fazer prova. Não, seu filho não vai ter nenhuma dificuldade aqui. Olha, o seu filho aqui ele vai estudar a hora que quiser, é só recreio, é muito tranquilo. Não se preocupe, seu filho vai ficar muito tranquilo nessa escola, porque não tem problema. Se ele quiser, ele estuda. Você vai matricular o seu filho nessa escola? Que não tem problema? Que não faz o estímulo do desenvolvimento intelectual do seu filho? Do desenvolvimento cognitivo do seu filho? Você vai matricular numa escola que não tem exercício para fazer? Que não tem provas para se fazer? Não. Um pai e uma mãe de bom senso não matriculariam seu filho numa escola sem problemas, porque é através dos problemas que nós desenvolvemos. E é assim também a vida. Deus nos matricula nessa escolinha chamada encarnação. E, graças a Deus, na escola não tem só problema. Na escola tem coleguinhas legais, tem coleguinhas muito legais. Na escola tem coleguinhas que a gente ama profundamente, aqueles que nos amam profundamente, tem. Tem as festinhas com os coleguinhas, muito bom. Tem recreio? Tem. Tem momentos de descanso? Tem. Só que o seguinte, na hora da prova, meu amigo, é só o aluno e o problema. Por isso tem que estudar. Tem que ter evangelho. Porque senão, com a sogra difícil, eu me atrapalho. Quando Deus me dá um problema para resolver, muitas das vezes, uma doença, um câncer para lidar, uma depressão, eu tenho que ter fundamento. Eu tenho que ter base. Eu tenho que ter amor, evangelho. O Cristo tem que estar na minha base, ou seja, eu tenho que estar fundamentado, preparado para os problemas que a minha escola encarnatória vai me trazer. Só que mais ainda, Deus, meu amigo, assim como o Pai, Ele paga a escola para você. Ele paga o seu uniforme. Um pai sensato paga o lanche para o filhinho na escola, paga todas as professoras, dá todos os recursos que ele precisa para desempenhar o seu único papel na escola, que é a evolução, que é fazer os exercícios com dignidade moral. Fazer os exercícios não destrambelhando e machucando os outros coleguinhas dentro de sala, se é que vocês me entendem. Qual que é a ideia? Você já tem todos os recursos que você precisa nas suas mãos. Pedro, mas eu não tenho o que eu quero, mas não é o que a gente quer. Se eu deixar, o meu filho só quer chupar bala o dia inteiro, um saco de bala, isso vai ser bom para ele? Não. Então Deus dá para nós o que nós precisamos. Como filhos rebeldes, a gente fala, eu não quero essa vida, Pai. Eu não quero mais esse problema, afasta esse cunhado de mim. Afasta esse chefe de mim. Mas muitas das vezes é essa prova, ou essa expiação, essa experiência,
que vai te trazer o imperecível. A paciência que você antes de reencarnar falou que ia desenvolver aqui. O perdão que você falou que ia dar, que ia fazer com aquele irmão quando você encarnasse. Desenvolvimentos de virtudes que você programou antes de reencarnar. E são através daquelas situações difíceis na sua escolinha encarnatória que Deus te dá todos os recursos para desempenhar, superar problemas e administrá-los. Porque tem problema que chega em nossa vida que é para administrar. É para administrar mesmo, não tem jeito. Tem filhos problemas que chegam para nós que é para administrar. Tem situações que acontecem conosco que não tem jeito mais de voltar e ser o mesmo. Então é para administrar o problema. A grande lição da dificuldade, da dor e do sofrimento é entender que ela é sempre meio, nunca fim. Não estamos aqui para sofrer. O Sr. Churchill fala uma frase muito interessante. Se você está atravessando o inverno, continue atravessando. Se você está atravessando um problema na família, continue atravessando. Não senta, para e chora e desiste da vida, não. Continua atravessando, porque é na travessia que vamos aprendendo que o futuro está à frente. Que é somente permanecendo, caminhando, que chegaremos até o destino, que é a nossa evolução, que é a nossa paz, a nossa alegria eterna que Jesus nos promete. Kardec, pensando nisso, nos traz na questão 196 no Livro dos Espíritos, perguntando para os Espíritos, já que a nossa vida e a nossa evolução tem que ter tribulação, ele pergunta para os Espíritos assim, olha, não podendo os Espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações, dos problemas, a encarnação, a vida material, é uma espécie de crisol, ou seja, uma depuração do espírito? E os espíritos nos falam assim, sim, é exatamente isso. Através das provas, nos dizem os espíritos, nós nos melhoramos. Que a escola é para o aluno desenvolver, assim como a encarnação é para nós aprimorarmos, evoluirmos. Só que é o seguinte, aí ele fala como? Evitando o mal e praticando o bem. Chegou um mal em sua vida, chegou um problema, evita o mal e pratica o bem. Somente ao cabo de mais ou menos tempo, conforme os esforços que empreguem, nós seremos depurados com mais tempo ou com menos tempo. A escolha é nossa. Depende do esforço. Depende de trabalhar num terreno pedregoso, solidificando. Porque construir casa na areia é fácil, não precisa de esforço. Voltar a um hábito pernicioso em nossa vida é fácil, porque a gente já aprendeu. Falar mal do outro, sair julgando todo mundo é fácil, porque a gente já sabe. Não tem que ter esforço agora. Nos policiar, nos autoconhecer, não julgar o outro e passar a julgar a mim mesmo, reconhecer que eu também sou doente, tem que ter esforço, porque nós não estamos acostumados. Isso não é um hábito para nós. Amar ainda é difícil para nós. Muitas das vezes dói muito, porque tem que ter esforço. Então, na medida do nosso esforço em amar, em estudar, em muitas das vezes renunciar às nossas próprias vontades, nas nossas construções, estaremos edificando a nossa casa sobre a rocha. Jesus é interessante. Ele não desperdiça palavras. Ele fala que vão ter intempéries, chuva. Ele fala que vai ter intempéries da chuva na casa, ou seja, vão atacar o seu intelecto. Você vai ter problemas em tua vida, intempéries, que vão te desafiar no intelecto. A chuva caindo de cima para baixo. Então você vai ter problemas que você vai ter que pensar diferente, dificuldades em sua vida que você vai ter que trabalhar.
Muitas das vezes você não sabe para onde que vai. E aí tem que trabalhar o intelecto para solucionar o problema. No trabalho vai ter horas que você vai falar, meu Deus do céu, o que eu faço? Intempéries, chuva, desenvolvimento do intelecto. Só que o seguinte, nos diz Jesus que também vai ter ventos. A casa vai sofrer vendavais, ou seja, arrastamentos na horizontalidade. Vamos ter desafios sexuais. Vamos ter desafios com doenças físicas, com problemas físicos, problemas desafiadores para nos desenvolver. Ventos na casa. Só que o seguinte, ele fala que vai vir enchente na casa. Então você vai ter problemas. Nós vamos ter problemas, meus amigos, que vão atingir a nossa base. Vão testar a tua doutrina espírita que você prega. Vão testar o teu evangelho que você fala tanto. Vão testar as tuas bases morais. E mais, por último, ele fala que vão tentar derrubar aquela casa. Ou seja, vão ter irmãos espirituais tentando derrubar a tua casa. Vão ter aqueles inimigos do hoje, que nós chamamos de obsessores, mas eu não entendo. Porque eu chamo o meu obsessor de obsessor. E ele está do meu lado falando assim, eu obsessor? Mas ele que destruiu a minha vida no passado. Eu acabei com a vida do meu obsessor e da família dele inteira na vida passada. E hoje ele vem me cobrar. É claro que ele está equivocado em fazer justiça com as próprias mãos, porque isso é papel de Deus. Só que o seguinte, eu chamar ele de obsessor é diferente. Porque na vida passada foi eu quem destruí a vida dele. Então quem que é o obsessor de quem aqui? São os nossos amigos do passado, que nós os traímos, que nós os prejudicamos. E agora vem a cobrança. Vem a consequência do plantio. E aí tentarão te derrubar. Mas também no plano físico terão pessoas em sua família que tentarão te derrubar. Aqueles inimigos do passado que estão reencarnados juntos. Terão pessoas que com inveja tentarão te derrubar. E aí, meus irmãos, se nós não estivermos fundamentados, estudados e praticando o amor, a caridade, o evangelho, estabilizando a nossa vida na paciência, na humildade, no entendimento recíproco, reconhecendo que nós também erramos, que nós somos muito semelhantes e, na essência, iguais aos nossos algozes, fundamentados a nossa vida no amor. Meus irmãos, se segurem, porque se a nossa casa estiver edificada na areia, a casa vai desabar. E é por isso mesmo que nós trazemos um relato do Espírito Nora, que está no livro Aconteceu na Casa Espírita, psicografia de Emmanuel Cristiano. O médium é Emmanuel Cristiano, o Espírito é Nora. E ele traz alguma das intempéries que acontecem conosco, alguma das areias que nós deixamos em nossa vida e somos nós que saímos prejudicados. Olha aqui que ele fala. O malfeitor planejava destruir uma casa espírita. Planejava ventanias na casa espírita, vendavais. Ele queria ir na base do centro espírita. E aí olha aqui que ele planeja. A nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina, porque eles atuam na surdina. Aproveitaremos as brechas, as areias, as nossas invigilâncias. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Ah, mas Pedro, eu pensei que os obsessores estavam lá para atuar nos assistidos, para atuar naqueles que não conhecem o Evangelho. Não, não. Eles vão testar quem sabe o Evangelho. Eles vão atuar tentando derrubar quem gera luz. É porque quem está com Jesus é que está gerando luz. Eles vão, quem sabem o Evangelho. Eles vão testar os trabalhadores da casa espírita. Eles vão testar aqueles que pregam o Evangelho. Porque são esses que influenciam a sombra a virar luz. São aqueles fermentos, como Jesus nos diz.
aqueles fermentos que geram o despertar da consciência daqueles que dormem sem evangelho. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Então ele comenta para nós qual é esse terreno de areia que todos nós deixamos imprudentemente em nossas vidas. Primeiro ele fala, irritação, irritações. Dentro de casa ele está irritado. Chega no trabalho, ele está irritado. No centro espírita, ele está irritado. Mal ele sabe que ele está prejudicando a própria casa, os próprios relacionamentos e a própria saúde emocional e física, porque está trazendo para a própria vida areia, irritação, brecha para o mal entrar dentro dele mesmo, porque encontrou sintonia com o mal que está dentro. Segundo, ciúme. Ciúme. Dentro de casa é doente, ciumento, não pode ir no banheiro que tem que mandar o WhatsApp. Ciúme, o destruidor de lares. Areia em nossa base, nos prejudica. Terceiro, fofoca, melindre. Não pode falar nada que ele se magoa. Fala de todo mundo, mas quando fala dele, ele morre. Melindre, mal ele sabe que ele está construindo a própria vida na areia. E é esse próprio melindre que vai prejudicar a própria vida. Mas indignação, pessimismo. Ah, mas o Brasil. Ah, mas a minha vida. Ah, mas o meu marido não tem mais jeito. Ah, mas eu não tenho mais jeito. Pessimismo. Mal ele sabe que ele se tornando um pessimista, escolhendo observar a vida sobre o aspecto do pessimismo, a própria vida dele vai se tornar péssima. É claro, não tem como. Ele busca pessimismo, ele só olha o lado negativo, consequentemente, a vida se torna negativa. São as brechas, são as areias, uma delas, que nós deixamos em nossa vida, que nós decidimos viver assim e que destrói a nós mesmos. Mas aí vem um benfeitor, no mesmo livro, Aconteceu na Casa Espírita, e nos dá o recado. Ele fala assim, olha, os adversários do bem certamente te procurarão, certamente virão desafios, virão testes, porque nós estamos numa escola. Os adversários do bem certamente te procurarão, desejando aniquilar a tua luz, que ilumina consciências. Será preciso, olha as bases que ele nos passa, será preciso firmeza, caráter cristão. Se você é meio espírita, seja espírita, vivencie a doutrina espírita, fale, eu sou espírita. Durante anos eu não conseguia falar que eu era espírita. Ah, você é espírita? Qual religião é a sua? Espírita. Espírita. Espírita, você é espírita, você é cristão. Se você não sabe se você é evangélico ainda, se você é um meio evangélico, seja evangélico. Se você é meio budista, seja budista. Assuma o caráter do amor, firmeza de propósito. Saiba para onde você está indo. Firmeza. Segundo, vigilância. Será preciso vigilância. Ou seja, quando Jesus nos pede, vigiai, é autoconhecimento. É autovigilância. Como eu vou vigiar o que eu desconheço? Para eu me vigiar, para eu me controlar, eu preciso autoconhecimento. Avalia quais situações você cai. Quais os tipos de pessoas ou quais são as pessoas que você tem um tipo de desequilíbrio emocional? Quais são as situações que te tentam, que vêm as tentações? Se conheça. Quais são aqueles tendências, aqueles comportamentos que vêm automaticamente em você? Se conheça. Conheça o orgulho, conheça o seu egoísmo. Se conheça, porque para se vigiar,
para se controlar e para se melhorar, é preciso vigilância, autoconhecimento. E terceiro, oração. Será preciso, nos diz o benfeitor, firmeza, vigilância e oração. Oração é muito mais do que pedir a Deus, do que agradecer a Deus. É a prática do bem. Estaremos também agradecendo a Deus quando eu dou uma comida para aquele carente que precisa de comida. Estaremos agradecendo a Deus quando dentro de casa eu perdoo a minha sogra. Eu trago para a minha casa o perdão. Eu trago para a minha casa o silêncio, o não julgamento. Eu trago para a minha casa a alegria, o otimismo, a fé, a confiança em Deus. Eu estarei assim orando. A oração é a nossa vida em ação. Quando eu estou orando, pedindo e agradecendo a Deus, além de, é claro, naquele momento que você se recolhe, pede a Deus, agradece, louva a Deus. Isso é uma oração sublime e essa é a conexão que nos alimenta a alma, que nos fortalece na vida. Mas a oração também vai além. É a prática do bem. E aí ele fala, serás testado. Sim. Você será testado nas tuas tendências e dificuldades mais íntimas pelos adversários do bem, inúmeras vezes, até nós desencarnarmos. Nós seremos testados, porque a escola é para isso. Você só sai da escola depois que você já passou nas provas. Aí você sai. Quando não precisa mais daquelas lições encarnatórias, você desencarna e volta para casa, o plano espiritual. Então, nós seremos testados nas nossas tendências mais íntimas, que os nossos irmãos, inimigos do passado, nos conhecem, muitas das vezes mais do que nós mesmos nos conhecemos. Você será testado nas suas dificuldades mais íntimas, pelos adversários da causa cristã. Ou seja, meu irmão, se a tua chaga é mulher, se a tua chaga é homem, ou seja, é o sexo, se a tua tentação é o sexo, cuidado. Vão aparecer muitos homens e muitas mulheres na sua vida. Só que o seguinte, vão aparecer depois que você já estiver casado. Depois que você já tiver decidido permanecer com uma mulher, com um homem, vão aparecer os testes. Se a tua chaga é a fofoca, é falar mal, é falar da vida alheia, cuidado. Vão aparecer muitos testes, muitas informações de outras pessoas vão chegar até você. Se a tua chaga é o apego ao dinheiro, é o apego aos bens materiais, cuidado. Vão vir muitas propostas, castelos de areia em tua vida, vão vir muitos vendavais financeiros em tua vida. Se fortaleça. Só que o seguinte, como nós falamos, Deus sempre dá ombros fortes para aquelas cargas pesadas. E aí o benfeitor fala assim, mas a providência divina, assim como dá o problema, dá os recursos para a solução do problema, para a administração do problema. E aí ele fala assim, a providência divina já te deu um preservativo. Você já tem a rocha na mão. Nós já temos não só o remédio, porque evangelho é remédio, mas evangelho é preservativo. É antes da queda. Não precisa cair. Você pode amar antes. Você não precisa ficar magoado. A mágoa é uma escolha. Você fechou naquele momento. Nós já temos o sermão da montanha, meus irmãos. A rocha é o ensino do Cristo. A rocha é o evangelho que você tem na estante da tua casa. A rocha é a doutrina espírita, são os livros de Chico. Nós já temos o remédio e o preservativo em nossas mãos para passar em todos esses testes. Para passar sem tirarmos 3, 2, 0 nas provas. Nós já temos
todos os recursos em mãos. Deus nos deu Jesus, que é a nossa rocha, para superar qualquer problema que venha a acontecer em nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, não importa se você já construiu a sua casa, como você construiu a sua casa, não importa se você decidiu viver na vingança ou no ódio até hoje. Não importa se você decidiu viver a sua vida sem amor, sem evangelho, não importa qual seja a nossa construção, não importa qual seja o seu tipo de vida até então. Hoje é o convite para a construção de uma casa sobre a rocha. Essa é a oportunidade de melhorarmos as nossas escolhas. Porque a doutrina nos ensina a escolher. Jesus nos traz uma proposta de autoeducação, de auto-amor e de amor ao próximo. Não importa o que você já construiu até hoje. O mais importante não é se você tomou bomba no passado. O teu Pai, Deus, está esperando de você hoje, na escola que você está hoje, na situação em que você está vivenciando hoje, como você está desempenhando essa prova, como você está escolhendo, como você está edificando a tua casa, na rocha ou na areia. Que nós possamos, irmãos, a partir de hoje, tornarmos o Evangelho a regra de vida, tornarmos o amor, a caridade e a humildade como bases nos nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos e na nossa escolha em nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.